Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, quando ele toma uma decisão ruim, podre e afeta as nossas vidas, pelo menos alguns votos ele teve. Esse foi um tapa na cara dos brasileiros e dos peruanos, né? O governo brasileiro conseguiu, o governo Lula conseguiu mais uma. Ontem, inclusive, nós tivemos essa grande operação contra fraudadores do INSS, parece que 6 bilhões estimados aí de fraude contra aposentados, e eu até falei brincando aqui no Congresso, é mais uma prova de que a gente não precisa importar corruptos do Peru, nós já os temos aqui em abundância. O que a gente fez aqui no Congresso foi uma convocação do ministro Mauro Vieira, né, que é o ministro das Relações Exteriores, para explicar perante a Comissão de Relações Exteriores todo esse episódio. Foi um asilo relâmpago. A Nadine Heredia foi condenada juntamente com o Ollanta Humala por corrupção e lavagem de dinheiro lá no Peru, e na mesma data da sentença ela já procurou a embaixada brasileira, conseguiu o asilo, e para afronta ainda dos brasileiros, o Lula mandou um avião da FAB buscá-la, e ela veio ao Brasil como se fosse uma espécie de chefe de Estado com todas as honras. Então foi um grande assinte. Eu tenho dado, durante toda essa semana, concedido uma série de entrevistas a veículos de imprensa do Peru. Eles têm me procurado para saber a situação aqui no Brasil em relação a esses fatos, e o sentimento lá é de indignação. O asilo político é um instrumento tradicional usado na América Latina para ser concedido a pessoas perseguidas politicamente, pessoas normalmente que são vítimas de processos por serem opositores de um determinado regime, por crimes de opinião, casos, por exemplo, que a gente vê lá do Maduro, naquela perseguição desenfreada contra a oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ali faz sentido. Agora, conceder asilo político a alguém que foi condenado por corrupção e ainda porque teria recebido suborno de uma empreiteira brasileira, a Odebrecht, que também subornou aqui dezenas de agentes políticos no Brasil, é um tapa na cara do brasileiro e dos peruanos. Então precisa ter consequências, precisa ter reação. Muito bem, senador Sérgio Moro aqui no Café com a Gazeta do Povo. Senador, vou passar aqui para a nossa comentarista Anny Dias, tem um questionamento para o senhor. Muito bom dia, senador. Obrigado pela participação com a gente novamente. Senador, aproveitando inclusive a tua experiência com a Lava Jato, eu queria pedir para que o senhor explicasse um pouco mais como foi esse caso de corrupção no Peru envolvendo a Odebrecht, que a gente sabe que tem relação com a Lava Jato, para que a nossa audiência entenda de fato o que ela está sendo condenada e agora, infelizmente, está sendo acolhida aqui no Brasil. Bem, a Odebrecht, ela subornou políticos aqui no Brasil e políticos também estrangeiros para obter contratos no exterior. No Peru, a partir ali mais ou menos de 2016, 2017, num desdobramento da Lava Jato brasileira, começaram a surgir provas, principalmente decorrente de extratos bancários de contas da Odebrecht no exterior e de própria colaboração de delatores executivos da Odebrecht, de que ela teria subornado diversos agentes políticos no Peru. Tem o caso do ex-presidente Alejandro Toledo, que inclusive estava nos Estados Unidos e foi extraditado recentemente ao Peru por ter recebido suborno da Odebrecht. Tem o caso, que ainda sob investigação, do Pablo Pedro Kuczynski, também presidente do Peru, que acabou tendo que renunciar num desdobramento aí da Lava Jato. E tem o Ollanta Humala, que foi presidente do Peru, e consta, tá, que ele e a esposa dele, a Nadine Heredia, teriam recebido suborno da Odebrecht em 2011, destinado à campanha eleitoral, algo em torno aí de 3 milhões de dólares, na época mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Inclusive, quando a gente estava com o caso da Lava Jato aqui no Brasil, apareceu, as pessoas talvez se recordem, uma planilha eletrônica chamada Programa Especial Italiano, foi encontrado no aparelho celular do Marcelo Odebrecht e também em e-mails de executivos da Odebrecht,
E esse programa especial italiano, ele retratava uma espécie de conta corrente informal entre a Odebrecht e o Antônio Palocci, que controlava contas ali do interesse, segundo ali foi relatado na época, da presidência da República. E dentre os lançamentos de débito que tinha nessa planilha, tinha lá programa OH, né, que foi identificado como sendo o programa Ollanta-Humala. Então a Odebrecht, ela teria subornado, pago suborno para a campanha eleitoral do Ollanta-Humala e para sua esposa estaria envolvida diretamente. Há quem diga até que ela era a cabeça desse esquema criminoso no Peru, e agora eles foram condenados, e de repente o Brasil, de Lula, concede esse vergonhoso asilo político, e depois esse voo da vergonha, manchando o bom nome da Força Aérea Brasileira, né? Não sei se o ministro poderia recusar, o ministro da Aeronáutica, mas deveria ter havido um protesto aí de realizar o transporte de alguém condenado por corrupção para trazer essa pessoa aqui para o Brasil. Mas é um retrato, vamos ser bem sinceros, Anny, do governo Lula. O governo Lula é isso que a gente está vendo. Uma deterioração não só econômica do país, a inflação está aí no supermercado para todo mundo ver, os juros nas alturas estão aí igualmente, e a degradação moral, né? Já não basta os escândalos de corrupção que temos no Brasil. Ontem tivemos um exemplo aí do caso do INSS, dos aposentados sendo vítimas de fraudes bilionárias, inclusive com suspeita de envolvimento de sindicato dirigido pelo irmão do próprio Lula. Agora estamos também importando impunidade para os países da América Latina e fragilizando as nossas relações internacionais. Sabe Deus com qual propósito, né? Qual que é o objetivo de conceder um asilo político para alguém como Nadine Heredia? Lula quer pegar parte do seguro-desemprego dos trabalhadores e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para ajustar o orçamento público. A estratégia inclui usar parte da multa de 40% do FGTS devida ao funcionário demitido sem justa causa como uma forma de financiar o seguro-desemprego. Na mudança, que tem sido avaliada pelo governo federal, a ideia seria usar a multa sobre o FGTS para reduzir o valor do seguro-desemprego. Dessa maneira, o valor total dos repasses feitos pelas empresas para quitar os 40% da multa faria com que, por exemplo, o número de parcelas do seguro-desemprego caísse. Assim, quanto mais alta a multa, menor seria o valor do seguro. Além do abatimento do seguro, o governo também estaria estudando reverter a multa para o trabalhador em um imposto para a empresa. Com isso, as empresas ou setores com maiores índices de demissão pagariam uma alíquota maior de imposto. Sindicatos criticaram a intenção do governo petista. Em nota conjunta, as centrais sindicais reclamaram por não terem sido convidadas a opinar sobre o que classificam como uma nova ameaça de retirada de direito. Lula gastou 8 milhões, eu falei 8 milhões no cartão corporativo nos 7 primeiros meses do governo. Dá 1.100.000 reais por mês no cartão. E a gente paga essa conta. Ele gastou mais do que todos os outros ex-presidentes. Então, Lula torna-se réu em ação popular. Na manhã de hoje, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, ordenou a citação do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, e do comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, na qualidade de réus para que respondam uma ação popular ajuizada contra a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada por uma série de crimes comuns em seu país, como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação protocolada na última terça-feira, dia 22, explicita a violação do artigo 3 da Convenção de Caracas de 1954, que veda expressamente a concessão de asilo a condenados por crimes comuns, salvo quando os fatos apresentarem claramente caráter político, o que não se verifica no caso da peruana. O comandante da Aeronáutica foi admitido no processo por usar avião. Chega aí. Presta atenção aqui na informação que eu trago para você. Dia 24/4/2025. Aqui tá um dos ladrões
dos